Ainda em clima de Páscoa, diretamente da região da Judéia, aqui em Israel, está começando mais um programa. Hoje nós vamos visitar a região da Galileia, o Mar Morto e também, claro, Jerusalém. Sejam todos bem-vindos a mais essa viagem incrível. Israel está localizada no Oriente Médio, no continente asiático. E a moeda aqui é o novo shekel. E o valor dela é mais ou menos a mesma coisa que o real. Um shekel, um novo shekel, aliás, R$1. Então a conversão é bem fácil para nós brasileiros. E aí vão algumas informações importantes. Existe um voo direto de São Paulo para Tel Aviv, mas a maioria dos voos acontecem com uma conexão na Europa. O brasileiro não precisa de visto para vir para cá e nem da vacina. É somente um passaporte válido por 6 meses. Eu indico que você contrate um receptivo local ou saia do Brasil com um pacotezinho completo, porque a língua aqui é o hebraico. Eu não aconselho que você alugue um carro, porque a probabilidade de você se perder e gastar muito tempo procurando os lugares é muito grande. Então, vai por mim, contrate um receptivo ou compre um pacote completo. No programa anterior eu terminei o nosso passeio em Nazaré, cidade que é conhecida historicamente pela anunciação à Virgem Maria e aonde Jesus Cristo passou boa parte de sua vida. De lá segui de carro aproximadamente por 40 quilômetros para Aco ou Acre, uma cidade costeira cercada por antigas muralhas que é lar de inúmeros tesouros históricos. E o nosso passeio aqui por Aco, que é uma das cidades mais antigas de todo Israel, há vestígios da existência de Aco há 4.000 anos atrás, é justamente aqui na fortaleza um dos pontos que você deve visitar. Nós começamos aqui na Ordem dos Hospitalários, porque Aco foi por 100 anos a capital das cruzadas, aqui de Israel. Então, como a cidade ficava na costa do Mediterrâneo e tinha toda uma fortaleza que envolvia a cidade e era dominada pelos cristãos, então eles recebiam todas as pessoas, desde os peregrinos até os soldados que queriam conquistar a Terra Santa nesse local, porque as viagens duravam anos. Dizem que uma viagem da Europa para cá chegava a durar 4 anos. Então a pessoa chegava aqui literalmente estrupiada e eles cuidavam. Então nesse local nós estamos dentro da cidade murada e aí aqui como se fosse um hospital mesmo. E aqui atrás tem algumas fotos e mostra como eles descobriram esse lugar que estava todo soterrado. E é engraçado você ver eles escavando até chegar aonde nós estamos agora. Olha que incrível! Uma informação importante, no seu ingresso já está incluso esse audioguia que está em português, que vai facilitar a sua vida. E agora a gente começa o nosso passeio descendo aproximadamente 6 metros. Você não precisa digitar nenhum botão no audioguia, é só caminhar que ele vai falando automaticamente. Bora lá! Olha só que interessante, nesse painel eles mostram as primeiras cruzadas, o percurso de cada uma delas. Então a vermelha, que foi a primeira e mais árdua, que foi justamente pela terra, já o segundo percurso que eles faziam, a amarelinha, então já incluía um trecho de navegação. E a última, praticamente toda ela feita por navegação, e eles eram recebidos justamente nesse prédio aqui, que era a Ordem dos Hospitalários, com alimentação, hospedagem, enfim. Caminhando por esse pátio externo, dá para ter uma noção da grandeza desse lugar.
agora está tocando um minarete de uma mesquita e eu me lembrei de uma informação muito interessante. Os cristãos que aqui viviam, faziam parte dessa ordem dos hospitalários, recebiam todos, de todas as religiões, muçulmanos, cristãos e judeus. E eles recebiam até 2.000 pessoas ao mesmo tempo nesse local. E o mais interessante ainda é que eles conseguiam administrar até a dieta alimentar de cada uma dessas pessoas, que até hoje tem as religiões, né? Algumas coisas eles podem comer, outras não, então são números impressionantes. E no final do passeio a gente tem a oportunidade de brincar ainda com jogos da época dessa fortaleza. Vamos ver como estão as minhas habilidades. Não queria mostrar as minhas habilidades assim de cara, né? E uma verdadeira experiência é uma passagem aqui no Mercado de Aco, que fica do ladinho da muralha, bem pertinho também da mesquita. E uma informação, em hebraico, shuk, em árabe, souk. Eu já fui em alguns souks, né, em países árabes, e é muito interessante. Aqui você encontra desde peixaria, lojas de CD de música, souvenir, que mais, lojas de tecido, roupas, um lugar também que os moradores vêm para cá fazer compras e os turistas também. E no final do mercado, aqui os souks de Aco, nós temos algo muito especial, que é um túnel que eles chamam o Túnel dos Templários. Para vocês entenderem melhor quem foram os Templários, eram soldados e religiosos ao mesmo tempo, que foram enviados pelo Papa para proteger os templos aqui em Israel. E quando eles foram expulsos de Jerusalém pelos árabes, eles se estabeleceram aqui em Aco. Tanto que construíram esse complexo enorme e eu vou mostrar para vocês agora esse túnel que dizem ser o túnel dos Templários. Aqui eles utilizavam como rota de fuga e de contrabando. Vamos conhecer porque agora eu fiquei curioso. E eu diria que eles foram bem inteligentes, porque a gente sai praticamente do centro de toda a cidade, né, no final do souk, e o túnel vai direto para a área portuária e daqui eles escoavam o contrabando, enfim, ou até fugiam, né? A forma mais fácil de correr. Uma coisa que eu achei legal desse passeio é que durante o percurso do túnel eles vão explicando também um pouquinho da história da cidade, né? E aqui a gente chega ao final do túnel e justamente o que eu disse, estamos na área portuária, o marzão aqui em frente. Vamos aqui bem pertinho e aqui também dá para ter uma noção da dimensão dessa muralha, né, de proteção da cidade. Olha, lá embaixo tem vestígios antigos ainda, originais da muralha, minha guia estava dizendo. Em uma viagem de carro de aproximadamente 45 quilômetros, cheguei até Tiberíades, uma cidade que está localizada às margens do Mar da Galileia. Uma das coisas mais legais dessa viagem por Israel é que além da gente conhecer lugares históricos,
a gente tem a oportunidade de passar por lugares aonde Jesus Cristo passou, como esse lugar aqui, que é o Monte da Bem-aventurança, aonde ele fez o sermão que contempla as 8 bem-aventuranças. E foi assim, de forma simples, com a vista do Mar da Galileia, os fiéis sentados em pedras, como eu estou agora, que ele fez esse sermão. E é muito emocionante, principalmente para quem acredita em Jesus Cristo, passar por esses lugares. Então, vale super a pena. E é justamente ali onde eles construíram essa igreja da Bem-aventurança, que, de acordo com a Bíblia, foi onde Jesus fez esse sermão, que é o mais importante do Novo Testamento, né? Ainda na região da Galileia, outra atividade comum entre os fiéis é um batismo às margens do Rio Jordão, em Yardenite. A Bíblia nos conta que o Rio Jordão foi palco de vários episódios importantes, como o início da conquista da Terra Prometida e o famoso batismo de Jesus. Nossa viagem continua, agora em direção ao sul de Israel. Peguei estrada por 200 quilômetros até chegar à nossa próxima parada. Esse daqui já é o Pão de Açúcar de Israel. Olha lá a galera fazendo a trilha a pé. É também possível você fazer tudo isso a pé, subir 450 metros acima do nível do Mar Morto. Para quem pretende fazer trilha, caminhada aqui na montanha, me falaram que dura por volta de 1h30 e você tem que ficar ligado no tempo. Quando fica muito calor, eles fecham a trilha, as pessoas passam mal, e quando fica muito frio também, neva, eles fecham a trilha também. Então os melhores meses são de fevereiro a junho, ou de setembro a novembro, que são os meses mais menos calor, né? E para quem quiser fazer o teleférico, tem mais essa. Quando venta demais, quando está nevando também, eles fecham o teleférico. Agora sim, bora explorar um pouquinho a montanha de Masada. Chegamos aqui no topo da montanha de Masada e eu acho interessante dizer para vocês um pouquinho por que desses 2 palácios dentro dessa fortaleza. Quem construiu foi Herodes, por volta de 37 anos antes de Cristo, e ele tinha várias fortalezas, vários palácios espalhados, mas eu acredito que esse em específico aqui em Masada era o mais bem protegido, porque é muito difícil acesso. Imagina só naquela época, hoje a gente subiu de teleférico 450 metros de altura, então imagina só os soldados romanos para invadir esse lugar, o quanto não era difícil. E aqui a gente tem uma maquete que mostra exatamente o que eu vou mostrar ali naquele canto para vocês, que é daqui de cima, ó. Vem cá comigo para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Olha só que incrível. Então, a gente está naquela parte superior da maquete e ali aquela parte circular é onde tem as pilastras, né?
E a última parte onde tem um pessoal lá tirando umas fotos, ó. Então você vê que o palácio, ele era muito bem dividido e os dois palácios, aliás, né? Esse estava aqui justamente pela vista, né? Uma vista maravilhosa para o deserto e a gente consegue ver também o Mar Morto, esse encontro, né? E foi justamente nesse ponto que os romanos construíram um morro artificial para facilitar a invasão deles aqui à fortaleza, mas nessa época já não é mais época de Herodes, eu estou falando de 70 anos depois de Cristo, e aqui estavam os rebeldes judeus que fugiram de Jerusalém quando Jerusalém foi dominada e os romanos queimaram o templo de Jerusalém e eles vieram para cá se refugiar e aí sim milhares de romanos vieram, soldados romanos vieram para cá para invadir essa fortaleza e foi dessa forma que eles conseguiram. Olha só aqui, ó. E essa invasão na história foi conhecida como o Cerco de Massada. E o interessante é que os judeus que aqui viviam preferiram se matar do que virar escravos. Você deve estar pensando que eu estou perdido, né? Nada disso, estou aqui na região do sul do Mar Morto para fazer uma coisa, é o seguinte: esquece tudo que você viu até agora no programa aqui em Israel, porque eu vou levar vocês para uma aventura de 4x4 entre as montanhas de Sodoma para ver as formações dos sais. Vai ser muito legal. Quem aí topa? Vem comigo? A galera ali já está se preparando. Temos uma câmerinha especial para vocês, ó. Como eu disse para vocês, a gente sai da região sul do Mar Morto, a cidade mais próxima chama Arad e fica a 20 minutos desse ponto de saída. E agora sim a gente vai rumo às montanhas Sodoma. Esse é o momento em que a gente faz a primeira parada, a gente se aproxima das montanhas e que ao mesmo tempo a gente consegue ver algumas formações que parecem mais estátuas. São milhares de anos, certamente, que o tempo trabalhou ali. E o nosso guia Ibrahim, ele tirou um pedaço do que parece uma rocha, olha só, mas não é bem uma rocha, é um pedaço de sal. Realmente, super salgado. E ele estava me dizendo que tudo isso daqui, tudo isso que a gente está vendo, 90% é sal. Olha que incrível. O resto é sujeira, ó. Tem uma sujeirinha de lama aqui, ó, ó. Ó, sal. Puro sal. Os beduínos são um povo nômade que vive nos desertos do Oriente Médio e na África. O Ibrahim, nosso guia, é um típico beduíno, então aproveitei a oportunidade para perguntar algumas curiosidades sobre esse estilo de vida. Every Bedouin in the desert, in camp, like the money, you have animals. Oh, the animals. The animals feel before human being. If the ants, you know the ants that have seeds and go to the holes, if they stop working and hide, it's sign for floods, for rain. E se as imagens daqui de baixo eu já estou achando incrível, vamos fazer o seguinte, vamos levantar essa criança aqui para vocês verem esse visual lá de cima. Vai lá, Felipão.
bem de frente para o deserto, está um local imperdível para sua viagem e que reserva uma experiência de fato única. Incrível isso daqui. O Mar Morto fica no ponto mais baixo da Terra. Para vocês terem uma noção, são aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. E não é só isso. Entre os lagos salgados do mundo, esse daqui é o mais profundo. Chega a ter 377 metros de profundidade. Um comparativo de tão salgado que ele é, o mar normal tem por volta de 35 gramas de sal por litro. Já esse daqui tem 300 gramas de sal por litro, então essa é a diferença, 35 por 300. E o nome Mar Morto é justamente pela quantidade de sal nele existente. Não há nenhuma vida marinha que resista a tanto sal. E a flutuação ocorre porque a água salgada é muito mais densa que a água doce, porque nela existem vários minerais dissolvidos. E é claro que eu vou aproveitar esse momento único na minha vida para fazer essa flutuação que é tão tradicional das pessoas que vêm para Israel. Dizem que o banho de sal grosso tira aquela urucubaca, né? Então agora eu nem sei o que eu vou tirar. Eu vou tirar um caminhão das costas. Nossa, gente, que loucura isso, cara! Inacreditável isso aqui. Tô falando sério, eu não tô conseguindo entender nada. Eu tô boiando assim muito. Eu tô com metade do corpo para fora. Sensacional. Uma das sensações mais incríveis, sem dúvida nenhuma, que eu já vivi. E é inacreditável como a gente flutua muito fácil aqui no Mar Morto. Olha, uma coisa eu vou dizer para vocês, é super relaxante fazer essa flutuação e a gente fica aqui no momento relax da viagem. Em mais ou menos 100 quilômetros viajando de carro, chegamos ao nosso destino final, a histórica cidade de Jerusalém. O Museu de Israel, eu diria que tem a mesma importância do Metropolitan lá para os Estados Unidos, o Museu MASP para os brasileiros, porque aqui a gente encontra todo tipo de arte e artefatos históricos. A diferença é que aqui eles têm um espaço aberto onde a gente pode observar algumas esculturas e obras de arte. Agora, aqui embaixo, dentro dessa fonte, estão as escrituras do Mar Morto, que é sem dúvida nenhuma algumas das peças mais procuradas para quem visita o museu. E que inclusive estão os manuscritos de Isaías, que são os mais longos, com 7 metros. Vamos lá conhecer. Aqui ao meu lado está o Adolf Reutemann, que é diretor, curador, está aqui em Israel já desde os anos 80 e trabalha no museu há mais de 20 anos. Tudo bem? Tudo bem e muito graças por visitar aqui o Museu de Israel. Eu queria saber o seguinte, esse é um local praticamente obrigatório para quem vem para Jerusalém e não é à toa. Temos aqui praticamente 25% dos manuscritos de todo o mundo. Do Museu do Livro, nós temos os manuscritos do Mar Morto mais importantes do mundo. Só de imaginar que esses manuscritos foram escritos há mais de 2000 anos,
É impressionante ver o quanto eles estão conservados. Lembrando que esses aqui em exposição são cópias, né? Mas mesmo assim é muito legível e de fato impressiona. E uma das coisas mais interessantes desse museu é essa maquete gigantesca que fica aqui na área externa também e que representa a cidade de Jerusalém no ano de 66, época mais próspera, né, da cidade onde Herodes comandava tudo. Agora, o Museu de Israel não tem somente peças religiosas. Eu queria que você falasse um pouco, separasse três pra gente, porque eu sei que tem muita coisa aqui, né? Mas três das mais importantes peças que não são religiosas e sim arqueológicas, enfim. É um museu de caráter politemático, universal, como o caso do British Museum em Londres. Por exemplo, temos uma muito importante coleção de arte moderno. Temos a segunda coleção del dadaísmo. Temos uma muito significativa coleção, por exemplo, de arte impressionista, Renoir, Gauguin, Van Gogh, aqui no Museu do Israel. Mas temos também arqueologia pré-colombina e incluso também arte chino ou da Índia. Agora eu vou levar vocês para ver a obra de um artista que eu acho que todo mundo vai identificar. E ele fez nada mais, nada menos que o Debin. Lembra do Debin? Também temos uma obra de Anish Kapoor. Mahane Yehuda. Mahane, vamos fazer mais Mahane Yehuda. Yehuda. Pronto. Eu estou começando aqui a nossa entrevista com o Gabriel, que é brasileiro, vive aqui em Jerusalém, com o nome do mercado. A gente está hoje no principal mercado, eu diria, de Jerusalém? Com certeza. O principal mercado de Israel, inclusive. De Israel. O mais conhecido, com certeza. Olha que legal. Gabriel, eu queria saber o seguinte, você vive aqui há quanto tempo e como é que você veio parar aqui na cidade? Sim, eu nasci em São Paulo. Com 12 anos, minha família imigrou para Israel. Fomos morar em Tel Aviv, por motivos basicamente sionistas da minha família, de acreditar que o povo judeu tem que morar em Israel. E morei em Tel Aviv de 12 até 21 anos, até eu terminar meu serviço militar. E com 21 anos mudei para Jerusalém para estudar aqui e me apaixonei pela cidade, eu estou há 10 anos aqui em Jerusalém. Aqui em Israel dizem que Jerusalém é o microcosmos do país, ou seja, que Jerusalém representa o que tudo tem de Israel, de diversidades culturais e tudo mais. E para mim, o Shuk Mahane Yehuda, esse mercado, representa Jerusalém. Porque aqui você vê uma diversidade cultural incrível. Esse mercado aqui, nos últimos anos, teve uma certa transformação e virou um ponto de vida noturna número 1 de Jerusalém. De noite, tudo fecha, ficam só os bares abertos, bares e restaurantes. E o pessoal aqui fica dançando nos balcões, no meio da rua aqui. Então, esse lugar, todo dia, ele tem algumas vidas. Você, eu sei que tem um trabalho muito legal de uma ONG que tem tudo a ver com os brasileiros. Você é palmeirense e eu ouvi dizer que, não sei se é verdade, me contaram, o pessoal da produção, eles me disseram que você acorda de madrugada para assistir jogo do Palmeiras. É verdade isso? Você é fanático? Acordo de madrugada, entro na internet, ouvi pelo rádio, pela internet, que nem sempre passa na TV. Ano passado eu viajei para o Brasil por 3 dias, deixei minha esposa aqui grávida no 9º mês. Que isso? Só para ver 2 jogos do Palmeiras ano passado. Isso que eu diria um cara fanático. Fanático. Vamos procurar um doce típico de Israel? Será que a gente consegue achar? Acho que a gente acha. O que seria um doce típico de Israel?
Você tem, por exemplo, podemos procurar aqui o Knafe, que está lá na frente. Knafe. Knafe, vamos, está lá na frente. O que seria o Knafe? De forma simples, né? É da base de queijo, é um queijo. E por cima eles botam esses cabelinhos assim, Pra ficar laranja, crocante? para ficar crocante, e chamam de cabelos de cadaí. Eu vou dizer pra vocês se é bom ou se não é, e vou ser honesto. Se não for muito legal, eu vou dizer, ó, é diferente. אז אנחנו נשמח לכנאפה, כן, זה קלפה שעובר וזה קלפה פטיסר, אתה רוצה חלבי? חלבי, כן. כן, שמחליף לך במקום. Ok, sim. E já mandaram a gente pra esse lado aqui, já O que volto. acontece é que aqui em Israel, quem é religioso não mistura carne com leite. Perfeito. Então aqui eles têm o knafe que não é com leite, é com leite de soia. Ah, perfeito. E aqui é com leite de vaca. Vou comer pela primeira vez meu knafe e vamos ver se é bom. E aí, gostou? É interessante ou é bom? Olha, é muito bom. Cara, é sensacional. E não é muito doce. Não. É o queijo. Gabriel, o pessoal da produção me disse que você largou o direito Isso. para trabalhar num negócio que eu particularmente achei muito legal e muito original. Uma ONG que tem o futebol como instrumento principal de captação de pessoas. Exato. Como é que funciona isso? Bom, é assim, e durante os meus estudos na universidade, estudos de Direito, eu comecei a me voluntariar numa ONG em 2010, chamada Gol da Igualdade. Eu entrei nisso como um voluntário, não imaginava que isso ia acabar virando minha vida, minha carreira profissional, mas depois de alguns anos eu entendi que isso é tudo para mim, porque na verdade, o que eu gosto? Eu gosto de futebol, cresci no Brasil, sou louco por futebol, apaixonado. Usar essa minha paixão para fazer bem ao mundo e promover causas que eu acredito, para mim não tem melhor que isso. Sensacional. Gabriel, vou te falar, esse cara aqui é um exemplo de vida e parabéns, cara, pelo que você faz aqui. Antes da gente finalizar a nossa entrevista, para eu saber se você é palmeirense roxo mesmo, porque ele sabia que a gente ia ter uma entrevista hoje, inclusive ele escolheu esse local. Se você tiver com uma camiseta do Palmeiras por debaixo, aí eu vou, olha, você tem meu respeito, bicho. Eu vou saber que você é um palmeirense. Eu vim preparado aqui para mostrar todo ao Brasil, meu amor ao Palmeiras, ó aqui. Ô, maravilha. Valeu, meu irmão. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Continuando o nosso passeio por Jerusalém, agora eu levo vocês para a famosa cidade antiga, que é toda cercada por muralhas. E inclusive aí vai uma dica da minha guia. Para entrar na cidade murada existem vários portões, porém o que ela acha mais interessante a gente começar o nosso passeio é esse daqui, que é o portão de Damasco, que tem esse nome porque as pessoas chegavam de Damasco exatamente por esse portão. Lá dentro a cidade é dividida em 4 bairros, o judeu, o muçulmano, o cristão e o armênio. Aqui a gente entra direto pelo bairro muçulmano. E existem várias atividades que os turistas fazem dentro da cidade antiga e a gente vai começar pela tradicionalíssima Via Dolorosa. Claro que eu não vou conseguir fazer todos os pontos da Via Dolorosa, mas eu vou conseguir explicar um pouquinho para vocês. Vamos lá conhecer. E para minha surpresa, eu nunca imaginei que eu ia entrar na cidade antiga e encontrar praticamente um mercado a céu aberto. Não são só pontos turísticos. Aqui você vê a população local, por exemplo, vendendo verdura bem no meio da rua. Outra informação é que aqui dentro moram aproximadamente 40 mil pessoas, continuam morando aqui dentro. Então há toda uma vida que acontece dentro da cidade antiga de Jerusalém. Eu vou começar pelo 7º ponto da Via Dolorosa, que
está aqui na frente e foi onde Jesus caiu pela segunda vez durante a Via Dolorosa. Olha só, eu tô vendo que eles fizeram até uma igrejinha aqui. E para você se situar durante a Via Dolorosa, temos uma marca em cada um desses pontos, ó. Eu vou entrar aqui para conhecer. E uma dica interessante que a nossa guia nos deu, vocês estão vendo algumas lojas fechadas, é porque a gente veio bem de manhã. Então, se você quiser conhecer a cidade antiga, fazer a Via Dolorosa, mas de forma mais tranquila, porque isso aqui daqui a pouco vai estar lotado de gente. Então, venha pela manhã que você vai conseguir fazer como nós, esse passeio de forma mais tranquila. Passeando aqui pelo mercado da antiga Jerusalém, numa loja muito bonita, eu encontrei o José. É isso, meu José? José Dias Pereira. Dias Pereira. Paulista de São Paulo. Paulista de São Paulo. Meu amigo, tudo bem contigo? Graças a Deus. O José estava falando que tem 6 filhos, veio pra cá criança, então. Eu que venho aqui 7 anos. Com 7 anos. Com minha família. E aqui na frente temos a 9ª passagem da Via Crucis, onde Jesus cai pela 3ª vez. E lá naquela igreja, não sei se vocês conseguem ver, estão as passagens de 11 a 14. E é a partir desse ponto a 10ª passagem durante a Via Crucis, e a partir daqui já não se tem mais aquele símbolo, né, que eu mostrei para vocês de todos os pontos, né, da Via Crucis. E aí entramos dentro dessa igreja aqui, que é o Santo Sepulcro. Então eu vou mostrar para vocês agora as passagens 11 e 12 da Via Crucis. Olha que espaço lindo, gente. E de acordo com relatos bíblicos, foi justamente nesse ponto aqui que Jesus Cristo foi limpado depois de ter sido crucificado, e ele foi limpado para ser enterrado, né, aqui, ó, sepultado justamente nessa fila que tem uma duração aí de 4 horas. Sem dúvida nenhuma, é um dos lugares mais emocionantes que eu já passei, e para quem é cristão e acredita, é emocionante você ver as pessoas se emocionando a todo momento. As pessoas se ajoelham aqui nesse ponto e fazem a sua prece. Uma coisa super interessante sobre Jerusalém é que a cidade atrai as 3 religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
e elas vêm de Abraão. E dentro daquela cúpula dourada nós temos a pedra da fundação, que está ali justamente porque Abraão, a pedido de Deus, ofereceu seu filho Isaac a Deus. E que isso nunca aconteceu de acordo com os relatos bíblicos. Na hora apareceu uma cabra, uma ovelha, e ele sacrificou a ovelha nesse sentido. E ali naquela cúpula mais escura é a Mesquita de Al-Aqsa. Os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé teria subido aos céus em um cavalo alado justamente naquele ponto. E de uma forma bem resumida, a disputa por Jerusalém gira em torno do que eu acabei de falar e sobre essas duas cúpulas, a dourada e a mais escura. Agora ali embaixo eu vou mostrar também outro ponto muito importante, principalmente para os judeus, que é o Muro das Lamentações, que fica bem ali embaixo, e eu vou explicar um pouquinho da história dele para vocês. E para a gente entrar aqui bem pertinho do Muro das Lamentações, é preciso pegar um desses aqui, que é um kippá, em forma de respeito. Então, aqui vou eu. Bom, vou explicar para vocês um pouco então da história do muro. Lembra que eu falei para vocês lá em Massada que os rebeldes judeus fugiram de Jerusalém? Lembrou? E aqui estavam os rebeldes judeus que fugiram de Jerusalém quando Jerusalém foi dominada e os romanos queimaram o templo de Jerusalém e eles vieram para cá se refugiar. Então, os romanos, quando estiveram aqui, destruíram o segundo templo. Teve o primeiro, que era o templo de Salomão, e o segundo, que era o templo de Jerusalém. Esse templo de Jerusalém, o que restou dele foi justamente somente esse muro aqui. Por isso, Muro das Lamentações. Todo judeu que vem aqui, eles trazem um papelzinho com pedidos, com desejos, e eles colocam nas frechas do muro. Esse muro é cheio de curiosidades e a tradição judaica também. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que os homens vêm para esse lado porque eles rezam em lugares separados, das mulheres. Então as mulheres que querem conhecer o muro, em um outro local temos uma parede aqui, um muro que divide as mulheres dos homens. Interessante, né? E estão rolando algumas celebrações aqui ao lado, que é justamente o Bar Mitzvah, que é quando a criança completa, homem, completa 13 anos, eles têm essa comemoração de mais uma responsabilidade a esse garoto que completou 13 anos, junto à religião principalmente. Uma das coisas mais interessantes para se fazer à noite aqui em Jerusalém, eu aconselho que você venha para cá, para a Torre de Davi, onde acontece uma apresentação muito interessante. Aliás, são dois shows, um que conta a história de Jerusalém e outro que conta a história de Davi. É uma apresentação de luzes que refletem dentro dessa torre aqui, que era uma antiga cidadela, e eu já estou atrasado, todo mundo já entrou. Deixa eu correr, porque senão eu vou perder o show.
E eu acabei de sair do show e agora sim eu posso afirmar com toda certeza que vale a pena assistir o espetáculo, é emocionante, nos ajuda a entender um pouco da história de Jerusalém. E uma das coisas que eu achei mais legais é que você não precisa falar o hebraico e nem o inglês. É um show que não tem nenhuma fala, é só uma mistura de sons e as projeções. Com relação aos horários, vai depender muito da época do ano que você vem, e o que eu não disse antes é: dias de chuva não abre o espetáculo, infelizmente. Do outro lado da cidade murada está um local imperdível para sua visita por aqui, o Monte das Oliveiras, que é sagrado para cristãos, judeus e muçulmanos. A Bíblia nos conta, por exemplo, que Jesus teria transmitido ali alguns de seus ensinamentos. Além de toda essa importância histórica e religiosa, o local tem uma vista espetacular para a cidade. Olha, uma coisa é certa, faz tempo que eu não faço uma viagem tão inspiradora. Aqui em Israel, além de paisagens incríveis que eu encontrei pelo caminho, eu pude voltar no tempo e viver experiências únicas, como passar em lugares aonde Jesus passou e até mesmo a flutuação no Mar Morto. Mas o que eu levo de melhor de tudo isso foi o que eu aprendi sobre mim e o que acredito. Para quem deseja manter contato comigo, é muito simples, eu estou lá nas mídias sociais, no Instagram. É só digitar o meu nome, além de fotos e dicas de viagem, eu também faço histórias ao vivo e vai ser o maior prazer bater um papo contigo lá. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau.